Imagine a cena. O convidado mais esperado de todos os tempos entra na sua sala. Jesus está ali. E o que você faz? Corre para a cozinha para preparar um banquete perfeito ou larga tudo, senta no chão e simplesmente ouve o que ele tem a dizer? Muita gente assistindo esse vídeo hoje se sente exatamente como Marta, fazendo tudo certo, servindo na igreja, cuidando da família, trabalhando, mas com o coração gritando de cansaço. Você está ocupada com Jesus ou está em Jesus? Se você está sentindo que sua lista de tarefas está roubando a sua paz, esse vídeo é para você. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente. Quero refletir com vocês sobre uma passagem bem conhecida, a história de Marta e Maria. Já começo dizendo que não é uma história qualquer de duas irmãs, mas sim uma mensagem de prioridade e intimidade com Deus. Então abre aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao 42, e vamos mergulhar juntos nessa reflexão. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus estava em viagem, ensinando e realizando muitos milagres. Mas teve um momento que ele decidiu entrar na casa de Marta. E ali morava duas irmãs. Marta era uma pessoa muito ativa e organizada, e Maria, uma pessoa muito sensível e focada na presença. No Oriente Médio, a hospitalidade não era apenas ser gentil, era uma questão de honra familiar. Se Jesus entrasse em sua casa e não houvesse pão fresco, água para os pés e um banquete, a vergonha caía sobre a casa inteira. Ou seja, Maria estava fazendo algo culturalmente correto. Ela queria honrar Jesus com excelência. Mas enquanto isso, Maria toma uma atitude inesperada. Como assim inesperada? Naquela época, as mulheres ficavam mais na cozinha ou até nos bastidores. O lugar aos pés do mestre era algo exclusivo para os homens que queriam ser rabinos. Maria não estava apenas descansando, ela estava quebrando uma barreira social enorme. Então, Marta estava preocupada em preparar um lugar para Jesus na casa dela. E Maria preocupada em preparar um lugar para Jesus no coração dela. E é aqui que surge o conflito. Agora imagine o som da cozinha. Panelas batendo, um fogo alto, correria. Marta estava ouvindo o som do serviço, enquanto Maria estava ouvindo a voz de Jesus. Marta começa a se sentir sobrecarregada. Ela começa a ver Maria parada e se sente injustiçada. Então, ela faz algo. Ela fala com Jesus. Mas perceba o que ela diz. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Marta chega a ser audaciosa. Ela praticamente diz: Jesus, o senhor não está vendo essa injustiça que está acontecendo aqui? O senhor não se importa? Perceba o perigo aqui. A ansiedade de Marta fez com que ela acreditasse que Jesus não se importava com o cansaço dela. Quando a ansiedade toma conta, a gente começa a questionar até os cuidados de Deus pela gente. E aqui vai um combo que destrói a nossa paz. Primeiro, o cansaço, que vira irritação. Segundo, comparação. Por que eu faço tudo e fulano não faz nada? Terceiro, ansiedade, o medo de não dar conta. E quantas vezes a gente não faz isso? Estamos na igreja, trabalho, com a família, servindo a Deus, mas reclamando de quem não está fazendo o serviço do nosso jeito. A gente começa a medir nossa espiritualidade pelo nosso cansaço e não pela conexão. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Sabe quando uma mãe pega o rosto do seu filho com as duas mãos para falar algo sério, mas com muito carinho? Foi isso que Jesus fez. Ele não queria que ela se sentisse culpada por trabalhar. Ele queria que ela se sentisse amada o suficiente para parar um pouco.
E repare que ele repete o nome dela 2 vezes. E muitas vezes vemos na Bíblia que repetir o nome mostra carinho e proximidade. Por exemplo, quando Deus chama Samuel, quando Jesus chama Saulo, quando chama Simão e até Jerusalém. Jesus não estava repreendendo Marta com dureza. Marta estava preocupada com muitas coisas, enquanto Jesus disse que uma só é necessária. O problema de Marta não eram as panelas, era o barulho interno que não deixava ela ouvir a voz do Mestre. E Jesus continua. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Era como se Jesus estivesse dizendo: Marta, o que você está preparando vai acabar em algumas horas. Mas o que Maria está recebendo aqui, nem o tempo e nem a morte pode tirar dela. Dessa história eu quero que você leve 3 verdades profundas para a sua semana. Primeiro, servir é uma forma de adorar. Nunca ache que as tarefas práticas do reino não têm valor. Jesus amou a hospitalidade de Marta. Ele só queria o coração dela também. Segundo, estar com ele vem antes de fazer para ele. Sem intimidade, o serviço vira peso. Se você está servindo a Deus, mas está amargurado e reclamando de tudo, talvez seja a hora de soltar a bandeja e sentar aos pés do Mestre. O serviço sem presença é apenas um ativismo. Terceiro, a ansiedade é ladra de momentos. Marta estava fisicamente perto de Jesus, mas emocionalmente a quilômetros de distância. Quantas vezes você está no culto e sua mente está no trabalho? Quantas vezes você está orando, mas pensando no jantar? Jesus te convida a estar por inteiro aonde você estiver. Hoje, as nossas muitas coisas têm nome. São notificação que não para, o feed que nunca acaba e a pressão de ter que ser produtivo 24 horas por dia. O mundo nos premia por sermos Marta, mas o Espírito só descansa quando somos Marias. Mas o convite de Jesus hoje é para o equilíbrio. Existe o tempo de servir, porque o mundo precisa do nosso trabalho. Mas deve existir o tempo de silêncio, pois nossa alma precisa do Criador. O segredo não é escolher um lado, é entender a forma correta. O segredo não é parar de trabalhar, mas mudar a ordem das coisas. Se você produz sem presença, você se esgota. Se você produz a partir da presença, você frutifica. Talvez o seu sentar com Jesus hoje seja apenas desligar o celular por 15 minutos e dizer: Senhor, não quero fazer nada agora, eu só quero te ouvir. Lembrando que essa história não é sobre quem está errada. Marta amava Jesus e Maria amava Jesus. Mas Jesus ensina que a intimidade é o que dá fôlego ao serviço, para ninguém morrer cansado. A presença é o que dá sentido ao propósito, para a gente não trabalhar em vão. A prioridade é o que revela nossa maturidade, para mostrarmos que já sabemos o que realmente importa. Quando colocamos Jesus no centro, tudo encontra equilíbrio. Sabe, no final do dia, a louça será lavada e as tarefas serão feitas. Mas o que você ouviu aos pés de Jesus é a única coisa que você vai carregar para a eternidade. E hoje eu quero te perguntar, você tem servido tanto que esqueceu de ouvir? Ou tem adiado momentos com Jesus por causa da correria? Talvez hoje seja o dia de escolher a boa parte.